Começamos 30 dias de leitura e reflexão no livro de Provérbios. Hoje vamos ler o capítulo 30, penúltimo capítulo deste livro, e o Senhor tem algo a mais para nós, para que venhamos aprender e caminhar com Ele segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Vamos à leitura a partir do versículo 1 que diz: Ditado de Agur, filho de Jaque, oráculo, este homem declarou a Itiel e a Ucal: Sou o mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Cada palavra de Deus é comparadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Duas coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Não fale mal do servo ao seu senhor, do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Os que são puros aos meus próprios olhos e que ainda não foram purificados de sua impureza. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade. Duas filhas têm a sanguessuga, gritam elas. Há três coisas que nunca estão satisfeitas, quatro que nunca dizem é o bastante: o Sheol, o ventre estéril, a terra, cuja sede nunca se aplaca, e o fogo que nunca diz é o bastante. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Há três coisas misteriosas demais para mim, quatro que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar, o caminho do homem com a moça. Este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. Três coisas fazem tremer a terra e quatro ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar de sua senhora. Quatro seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se no palácio dos reis. Há três seres de andar elegante, quatro que se movem com passo garboso: o leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém; o galo, de andar altivo; o bode e o rei à frente do seu exército. Se você agiu como tolo e exaltou-se a si mesmo, ou se planejou mal, tape a boca com a mão. Pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Este capítulo 30 eu entendo como um resumo
de todos os capítulos de Provérbios, de tudo o que o Senhor vem falando conosco, de capítulo a capítulo, de versículo a versículo. É como se este capítulo, ele pegasse um pedacinho de cada assunto tratado nesse livro, sobre a preguiça, sobre a maldade, sobre a insensatez e a importância de sermos sábios diante de Deus. Analisando a partir de alguns estudiosos esse capítulo, alguns afirmam não ter a certeza de quem o escreveu. Mas no início deste capítulo, quando ele fala sobre os ditados de Agur, a gente pode analisar que é um homem conversando, passando a outro aquilo que pode ser uma consequência, um peso ao nosso coração, à nossa vida, se não andarmos segundo a vontade de Deus, segundo a sabedoria divina. Se nós andarmos segundo a nossa própria sabedoria, nós não avançaremos diante de Deus, não avançaremos em maturidade como mulheres. E no versículo 5 diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ela é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescenta as palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Não existe nada além daquilo que está na palavra de Deus. Ela é pura, ela é real, ela é verdadeira e são palavras que são praticáveis. Alguns dizem que são impossíveis, mas não são. Se essas palavras estão aqui, nós precisamos orar a Deus, colocar no altar do Senhor as nossas fraquezas, aquilo que não conseguimos avançar, e pedir a Deus força para que opere um milagre de transformação na nossa vida a partir daquilo que nós queremos, porque o Senhor diz aqui na palavra que a palavra dele é pura, ela é real e ela é verdadeira e nós não podemos acrescentar nada do que já está aqui. Por isso, é a partir daqui que nós precisamos avançar e crescer. No versículo 8 diz assim: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des uma pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. E ele coloca aqui as consequências de ter mais ou de ter menos. O que nós precisamos realmente colocar diante do Senhor. Senhor, Tu conheces o nosso limite, Tu conheces a nossa essência, a nossa natureza, porque Ele que criou cada uma de nós. Senhor, então Tu sabes o quanto nós podemos ter e o quanto nós não podemos ter. Aquilo que nós estamos colocando no altar do Senhor, pedindo a Ele, nós precisamos também perguntar se o que nós estamos pedindo vai atrapalhar a nossa caminhada. Senhor, não nos dê além daquilo que podemos suportar e não nos tire além daquilo que também podemos suportar. Viver em Deus é viver em equilíbrio, viver em harmonia e viver em alinhamento com Ele. Por isso, o Senhor nos alerta a respeito disso. Não peça além daquilo que eu já sei que você não vai suportar. E também não peça para que eu retire da sua vida aquilo que te faz crescer. E ainda no versículo 32 diz assim: se você agiu como tolo e exaltou-se a si mesmo, ou se planejou o mal, tape a boca com a mão. Arrependimento. Somos seres humanos, mulheres que podemos falhar, que podemos fraquejar em alguma área, e quando é colocada essa expressão para nós, tape a boca com a mão, é como se dissessem: perdoa-nos. Fiz o que não deveria ter feito, falei o que não deveria ter falado, Senhor, me perdoa e me ajude a perdoar e me ajude também a esclarecer aquilo que é preciso ser esclarecido no momento certo e da forma correta. Que nós sejamos mulheres prontas a ouvir de Deus o que é necessário para a nossa transformação. A sabedoria, ela traz essa transformação, ela traz esse crescimento. Que nós sejamos assim, crescendo dia a dia para alcançar o que Deus tem para mim e para você. Mas lembre-se, no versículo 12 diz assim: os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Os que têm olhos altivos e olhar
desdenhoso, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. Não seja você aquela que se colocará acima de todos por ter adquirido a sabedoria de Deus. Se você pensar dessa forma, ainda falta o que aprender. Por isso, seja uma mulher que busque a real sabedoria de Deus para aplicá-la em todo o tempo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.